Olá, meu irmão e irmã em Cristo Jesus, tudo bem? Permita-me transmitir a você uma mensagem vinda de Deus que abençoará a sua vida, se assim você permitir. Bíblia na mão, Jesus no coração. A mensagem que estarei transmitindo a você a partir deste momento, ela se encontra no livro Tito, capítulo 3, versículo 10, e assim está escrito: Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Até aqui. Assim, Deus não quer que tratemos a ninguém como inimigos, mas que sejamos admoestadores, orientadores de quem quer que seja, na busca em um viver de obediência ao Deus Criador. Todavia, para tudo há limite, e assim também nos ensina o Senhor, que depois de uma e outra admoestação ao herege, que assim o evitemos. A graça salvadora de Deus serve para nos educar, nos ensinando, nos conduzindo à prática das boas obras, as obras perfeitas, como assim nos ensina o Senhor por meio da sua eterna lei, lei dos 10 mandamentos. Cabendo assim a cada ser humano, possuidor dessa verdade, ter um viver compromissado em seguir mandamento por mandamento, regra por regra, sendo assim um servo fiel do Deus que criou céus, terra, mares, fontes de água e tudo o que neles há. Sendo que Deus, por meio da sua graça salvadora, através de Cristo Jesus, assim nos justificou, sendo esta justificação um ato de consideração, pois como pecadores que somos, Jesus morreu em nosso lugar, pagando o preço, o alto preço de morte em uma cruz, para assim nos livrar da condenação maior do pecado, a saber, a morte eterna. Todavia, isso só é possível àquele que em verdade crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E assim quem crer se aplica a um viver de obediência a Deus, sendo assim alcançado verdadeiramente pela graça divina, pois a graça nos conduz a uma transformação devida para a prática do amor, para a prática das obras perfeitas, como Deus nos ensina na sua preciosa lei, assim também chamada 10 Mandamentos. E nessa justificação por meio de Cristo, assim, essa justificação representa um ato de consideração de Deus para com a humanidade. Todavia, assim como fomos justificados na cruz de Cristo, faz-se necessário também sermos santificados, separados como novas criaturas. E assim, nessa santificação, Deus nos capacita, sendo essa santificação um ato de capacitação, cabendo a nós, depois de sermos capacitados pelo Senhor com o conhecimento da sua verdade, fazermos a nossa escolha, pois assim o Senhor nos concede o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, cabendo a nós escolhermos qual caminho queremos percorrer, caminho da destruição ou caminho da salvação, para que assim no futuro, quando Jesus Cristo aparecer nas nuvens do céu como juiz e assim julgar a todos, será assim separados salvos dos perdidos, sendo salvos que estiverem em vida, glorificados pelo Senhor Jesus, transformados
para a posse de uma nova natureza, uma natureza perfeita, sem pecado, tornando assim o ser humano imortal, como é o Deus Criador. E quanto aos que morreram em Cristo, estes primeiro serão ressuscitados, e assim serão ressuscitados com um novo corpo e uma nova mente, glorificados, perfeitos, isentos de todo tipo de pecado, podendo assim também assumir a imortalidade tão sonhada. Que assim busquemos a Deus como se deve buscar. A cada conhecimento adquirido, que busquemos um viver em obediência ao nosso Criador. Pois assim fomos criados para a obediência, para obedecermos àquele que é o Criador, dono de tudo e de todos, para que assim também Ele possa nos socorrer mediante as nossas necessidades, e em especial que assim Ele possa nos presentear com o bem maior, a vida eterna. Ore comigo neste momento. Amado Deus, Pai querido, assim te agradecemos, Pai Santo, pela tua graça salvadora por meio de Cristo Jesus, que assim padeceu, assim morreu em uma rude cruz, por amor a cada um de nós. Muito obrigado, Pai querido. Assim aceitamos a salvação ofertada pelo Senhor por meio de Cristo Jesus. Aceitamos a Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador. E humildemente clamamos a Ti para que Tu possas nos fortalecer em meio ao pecado presente neste mundo. Que assim possamos suportar qualquer que seja o empecilho, nos aplicando a um viver de honra ao Senhor, lutando e buscando sempre o obedecer a Ti como Deus, Pai Todo-Poderoso, maravilhoso, misericordioso que Tu és, Pai querido. Venha assim nos capacitar, Pai amado, nos santificando, para que assim possamos tomar decisões acertadas em um viver em inteira comunhão com o Senhor, para que assim Tu possas nos socorrer mediante as nossas necessidades e nos conduzir por um viver de honra, alcançando assim nós o bem maior que é a eternidade que o Senhor nos promete, Pai querido. Muito obrigado por tudo, perdoa-nos pelos nossos pecados, e assim humildemente oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.